Deus aparece para Abraão, promete-lhe um filho e faz um pacto com ele. É o que vamos aprender neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá seu likezinho aí, seu joinha para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nós estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo. Começamos com o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e já estudamos 15 capítulos. Todos os capítulos estudados estão disponíveis aí no playlist Bíblia capítulo por capítulo. E neste vídeo vamos estudar o capítulo número 15. Eu fiz um slide dividindo o livro de Gênesis para ficar bem didático o nosso aprendizado. Observe, Gênesis, do primeiro capítulo ao sexto capítulo, nós chamamos período antediluviano, ou seja, todos os que viveram antes do dilúvio, onde nós aprendemos sobre a criação de todas as coisas, a criação do homem, da mulher, como o pecado entrou no mundo, quem foi a esposa de Caim e por que houve o dilúvio, a causa do dilúvio. Tudo isso nós estudamos nos 6 primeiros capítulos. Portanto, se você quiser estudar tudo sobre a vida das pessoas que viveram antes do dilúvio, basta ler os 6 primeiros capítulos da Bíblia. E na sequência do capítulo 7 até o capítulo 11, nós estudamos o dilúvio, Noé descendo da arca, a aliança que Deus fez com Noé, o surgimento das nações, que nós chamamos tabela das nações, o surgimento da idolatria, e do capítulo 12 até o capítulo 50, nós chamamos família patriarcal. Deus passa agora a tratar com a família de Abraão. Aprendemos também um pouquinho de cronologia. Ela é uma ciência auxiliar da história que nos ajuda a entender a palavra de Deus. Eu também disse que vamos trabalhar sempre com números redondos para facilitar o nosso aprendizado. Esta tabelinha já foi apresentada nas aulas anteriores. Nós localizamos Abraão na linha do tempo, mais ou menos no ano 2000 a.C., a tomada de Jericó, mais ou menos no ano 1400, e Davi, mais ou menos no ano 1000. Agora vai entrar uma nova data, a data de 1700, sempre mais ou menos, que é quando José está governando o Egito a pedido do faraó. Observe que de Abraão até José temos mais ou menos 300 anos. Este é o período que nós chamamos período patriarcal. Podemos dizer que o livro de Gênesis, ele se encerra mais ou menos no ano 1700 a.C. Veja, são datas aproximadas e, como eu digo sempre, vamos trabalhar com números redondos para facilitar o nosso aprendizado. Vamos agora ver um pouquinho de geografia bíblica, os nossos mapinhas. Este foi o primeiro mapa que nós aprendemos. Abraão e sua família saíram de Ur dos Caldeus, habitaram na cidade de Harã. Na cidade de Harã, o pai de Abraão morreu e ele, com o seu sobrinho Ló, foram habitar na região de Canaã. Vamos dar um zoom agora só no mapinha da região de Canaã. De Canaã, eles foram habitar no Egito, retornaram. Abraão livrou seu sobrinho Ló, que habitava na região de Sodoma e Gomorra. E depois Abraão, retornando da guerra, deu dízimo para Melquisedeque, sacerdote de Salém, que é Jerusalém, e ficou habitando em Hebrom, nesta região.
Tudo isso é matéria dada, e estes slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Agora vamos para o capítulo de hoje. O capítulo 15, ele tem 21 versículos. É rapidinha a leitura. Você deve fazer esta leitura, fica como dever de casa. Vamos ler do 1º até o 6º versículo. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Como nós vimos no texto, o Senhor Deus animou Abraão, disse que seria o seu escudo, ou seja, iria lhe proteger. Também prometeu que lhe daria um filho, só que não podemos nos esquecer de que Sara, sua esposa, era estéril. Mas mesmo assim Abraão creu no Senhor. Quando o pai de Abraão morreu, Abraão tinha 75 anos. Foi com esta idade que ele entrou em Canaã. E quando ele livrou o seu sobrinho Ló, como nós aprendemos na aula anterior, ele tinha mais ou menos 80 anos. E 86 quando Ismael nasceu. Sobre Ismael, que é filho de Abraão com a serva de Sara, Agar, nós vamos aprender na próxima aula. E podemos deduzir que se Abraão tinha aproximadamente 80 anos quando ele livrou Ló e deu o dízimo a Melquisedeque, e se Ismael nasceu quando ele tinha 86, logo esta visão que ele teve, que Deus falou com ele no capítulo 15, ele tinha mais de 80 anos e menos de 86. Por dedução, nós chegamos a esta conclusão. Agora, observe os versículos de 13 a 16. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltará para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Este termo amorreus é uma referência a todos os habitantes idólatras que viviam na região de Canaã. E porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu, nos mostra a misericórdia de Deus, que Deus, na sua infinita misericórdia, sempre espera o arrependimento, mas eles não se arrependeram da idolatria, da prostituição, eles sacrificavam os seus próprios filhos. E sobre o que aconteceu com os cananeus, nós vamos aprender mais lá na frente, lá no livro de Josué, o sucessor de Moisés. Nós vamos chegar lá. Como eu digo sempre, não precisa ter pressa, o importante é que nós já começamos. Bem, nesse texto nós vimos uma palavra profética, Deus revelando o que iria acontecer com os seus descendentes.
E o que Deus disse, nós vamos ver o cumprimento no segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo. Lá nós vamos ver o cumprimento destas palavras que Deus disse para Abraão. Na próxima aula nós vamos estudar, vamos aprender sobre Ismael, o filho que Abraão teve com Agar, serva de Sara. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando na divulgação do nosso trabalho. Um detalhe importante, não se esqueça que amanhã, às 7 da noite, nós vamos continuar o nosso estudo sobre eclesiologia, doutrina da igreja, e eu estarei durante a aula no chat respondendo todas as perguntas. Eu conto com a sua participação e com a divulgação do nosso projeto. Não se esqueça, amanhã às 7 da noite, das 7 às 8, eu estarei, se Deus quiser, com você. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.